Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a playlist denominada Humor na Física. Bem, hoje nós vamos falar aqui sobre efeito Doppler, né? Então aqui do lado esquerdo você tem aí uma tirinha, né, do Perscheider, né, que mostra, né, um veículo, né, primeiro um veículo que se move em relação a um referencial, que é esse observador aqui. Ele está se aproximando desse observador, e aí ele se aproxima, né, com dimensões do automóvel reduzidas, né, e na cor, né, azul, né, e após a passagem desse veículo por este observador em repouso aqui na beira da estrada, você há uma alteração, né, um aumento no comprimento desse veículo e com uma mudança de cor, né? Então, o que essa tirinha, né, está nos mostrando aqui, né? Então, ela está nos mostrando exatamente aí um efeito físico chamado efeito Doppler, né, relativístico, tá? Então, nós vamos discutir com mais detalhes aqui nessa charge aqui do Perscheid, tá? Então, aqui nós temos na linha de cima, né, aqui, né, nós temos uma simulação, né, do efeito Doppler para o som, tá? Então, o som é uma onda mecânica, tá? Que, claro, dependendo do meio, o ar, a água ou um sólido, ele vai ter uma certa velocidade de propagação, a onda sonora, né? A onda mecânica, que é o som. Então, na primeira imagem, aqui no primeiro GIF, você tem uma fonte que emite ondas, né? Essa fonte está parada, né, aqui no centro, em vermelho, e ela emite uma onda. Essa onda, se você for parar para pensar, é uma onda circular, né, com simétrica em todas as direções, né? Então, ou seja, o comprimento de onda dela à direita, à esquerda, acima, abaixo, em qualquer direção oblíqua aqui, vai ter sempre a mesma distância de uma onda para outra. Vai ter sempre o mesmo comprimento de onda, tá? Então, é uma onda simétrica, né, exatamente com um objeto parado, emitindo uma onda sonora. Aqui no segundo GIF você tem a mesma fonte de onda sonora, agora se movendo para a direita com uma certa velocidade. Quando isso acontece, perceba que o comprimento de onda, né, veja, a fonte ela continua emitindo uma onda que tem uma determinada frequência. Isso não é alterado, né? Você só consegue mudar a frequência da onda, no caso, se você mudar a fonte, né? Mas se a fonte é a mesma, ela vai continuar emitindo uma dada onda mecânica sonora com a mesma frequência. Agora, se você tem um observador, que é o caso da charge aqui, que está olhando de fora uma fonte de onda sonora passando, ele vai perceber que à frente da fonte que se propaga para a direita, você tem uma contração de cristas de onda, né? Você tem uma contração na frente da onda. Se há uma contração, há uma redução no comprimento de onda. Se há uma redução no comprimento de onda, você tem um aumento na frequência. Logo, o som fica mais agudo. Tá? Por outro lado, se esse observador já viu a onda passar e se encontra numa posição, por exemplo, à esquerda da fonte, ele vai perceber que essas distâncias entre cada uma onda circular dessas vai aumentando o seu comprimento. Então, se vai aumentando o comprimento de onda, você tem uma redução na frequência. O som fica mais grave. Então, veja, numa fonte parada,
a onda gerada é perfeitamente simétrica. Se você coloca um observador à esquerda, à direita, em cima e embaixo, ele vai ouvir a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda gerado pela fonte. Em contrapartida, se há uma velocidade relativa entre a fonte e o observador, o que é notado, o que é percebido é que há uma quebra nessa simetria de uma onda gerada circular aqui, né? Exatamente como o caso mostrado aqui nesse GIF, né? Então, ao longo da direção do movimento da fonte, há uma contração, né, de comprimento de onda, há uma redução do comprimento de onda, possivelmente um aumento na frequência, e do outro lado você percebe exatamente um aumento no comprimento de onda e uma redução na frequência da onda mecânica, sonora, tá? Então isso é o efeito Doppler, tá? Para o som. A pergunta é, existe efeito Doppler para a luz, que é uma onda, agora eletromagnética? A resposta é sim. E aí a visão aqui embaixo que nós temos, né, de uma imagem, que eu vou tentar explicar agora, é de um efeito Doppler para a luz. A luz é uma onda eletromagnética e viaja com velocidade igual a c, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Então você percebe aqui nessa imagem que uma fonte, exatamente a ideia que está aqui, a fonte está se propagando para a direita com uma certa velocidade, tendendo à velocidade da luz, né? Em torno de 70% aqui, tá? Então o que você pode notar é exatamente o que eu expliquei aqui em cima. O que vale para onda sonora também vale para onda eletromagnética, a luz, tá? Então se você tem uma fonte que gera uma determinada onda eletromagnética com uma dada frequência, se ele há uma velocidade relativa entre essa fonte e o observador, na direção aqui, ó, de propagação da fonte, então se o observador estiver aqui à direita da, da fonte, e aí ele vai se aproximar, porque ele está se propagando para a direita também, vai ter uma aproximação, o que esse observador vai notar é que vai haver, primeiro, uma diminuição no comprimento da onda. Se há uma diminuição no comprimento da onda, há um aumento na frequência. Se aumenta a frequência, a cor que nós vamos enxergar, né, no espectro visível é aquela que tem maior frequência, que é a violeta. Tá? E aí, claro, dependendo, né, em outras direções, né, vai ter outras velocidades de propagação aqui, né, relativa, você vai ver azul, verde, amarelo, mas o que é percebido exatamente o que foi discutido aqui nesse GIF de cima, tá? Por outro lado, se o observador estiver à esquerda, vai haver um aumento no comprimento da onda aqui, ó, em relação à frente, teve um aumento. Então, o aumento no comprimento da onda tem uma redução na frequência, logo a cor que você vai enxergar, né, essa variação exatamente tendendo para o vermelho. Então, o lado esquerdo, né, a fonte se propaga para a direita. Então, à esquerda da propagação, você tende a cor, né, está tendendo para o vermelho, e à direita, né, na aproximação da fonte de um observador que está aqui à esquerda, à direita, desculpa, ele vai ver a cor violeta. Claro, se eu reduzir aqui a velocidade, em vez de 70%, colocar 50%, 40%, essa cor aqui vai ficando mais clara, vai dando mais destaque para o azul, por exemplo, né? Mas aí isso depende, o que o efeito Doppler depende? Ele depende, primeiro, da frequência da fonte, né? Então, se há uma velocidade relativa entre fonte e observador, você vai ter uma alteração tanto no comprimento da onda quanto na frequência. E isso depende da velocidade da fonte que se propaga, tá? E da velocidade, se houver, né, relativa entre fonte e observador, tá? Isso vai ter essa velocidade relativa vai afetar tanto a frequência, vai afetar a frequência observada. A frequência da fonte não é alterada, você só muda a frequência da fonte quando você muda a fonte, tá? Então aqui isso vale para a luz, né? A pergunta é,
E para uma onda gravitacional, não está explicado aqui, mas uma onda gravitacional também isso se aplica, tá? Uma onda gravitacional, a onda gravitacional se propaga também com velocidade igual a c, e aí você vai ter um fenômeno chamado redshift e blueshift. O redshift é o deslocamento, o desvio para o vermelho, e o blueshift é o desvio para o azul, né? O deslocamento para o azul. Esse efeito red e blue shift, né, muito comum aí na área da gravitação, ele serve principalmente, né, uma das aplicações é você detectar se galáxias, estrelas muito distantes de nós, né, no universo, estão se aproximando ou se afastando de nós, né? Então você usa uma análise aí do espectro da radiação liberada por esse corpo, né, por essa galáxia, e ver se há um desvio para o azul ou um desvio para o vermelho. Se houver um desvio para o azul, aquela galáxia, aquele corpo está se aproximando da Terra, né? Em resumo, uma ideia seria essa. Então, se você tem um desvio para o vermelho, há um afastamento, tá certo? Daquela galáxia, daquele corpo. Então, voltando para a nossa tirinha, depois dessa discussão interessante, né? Você nota exatamente isso aqui na charge do Perscheid, né? Então, quando você tem aqui um observador, ocorre uma aproximação entre o carro e o observador. Primeiro, há uma contração da frente da onda. Isso aqui significa que há uma mudança no comprimento, uma redução no comprimento de onda observado, né? Então, o observador está enxergando o quê? A cor do objeto, então é a luz. Então é o caso que nós explicamos aqui embaixo, tá? Uma onda eletromagnética. Então há uma redução aqui no comprimento da onda, consequentemente há ao aumento na frequência, e aí a cor que você vai enxergar, claro, depende da velocidade do carro, mas nesse caso aqui é o azul, tá? Se ele ficasse mais rápido o carro, a velocidade relativa entre ele e o observador, você poderia enxergar esse carro violeta, por exemplo, tá? E aí isso é uma zona de aproximação. Depois que o carro passa, né, já vai ter entre o observador e o carro já vai ser uma região de afastamento, mas ainda há uma velocidade relativa. Então vai ter uma alteração na cor do carro. O carro vai ficar mais longo, ou seja, aumenta o comprimento de onda, reduz a frequência, e aí você vai enxergar uma cor tendendo para o vermelho. Então, essa charge do Perscheid exatamente mostra o efeito Doppler relativístico, que vale para o caso para a luz. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.